Edição de domingo, bem-vindo, caro telespectador, ao Telenotícias. E seguimos agora as atualizações nacionais e internacionais. O essencial da informação para si aqui na AFTV. Seguimos agora os destaques que irão se marcar a edição de hoje, nomeadamente, o Presidente da República anuncia a primeira exportação de gás natural a liquefeito produzido na bacia do Rovuma, no norte do país. Em segundo destaque, Ordem dos Advogados fala em melhorias na atuação das forças da lei e ordem. Em terceiro destaque para esta edição, Bispo da Diocese de Pemba vê o seu desempenho de atividade como desafiante em meio ao conflito na província de Cabo Delgado. Quarto e último destaque internacional, Taiwan denuncia novas incursões de aviões chineses. Por acompanhar, sim, de forma detalhada no decorrer desta edição, bem-vindo. Iniciamos com a seguinte nota. O Presidente da República, Filipe Nunes, anunciou na tarde deste domingo o início da primeira exportação de gás natural liquefeito produzido na bacia do Rovuma, a região norte de Moçambique, pelo projeto Coral Sul. É uma luz verde e um balão de oxigênio para a economia nacional. Envolvidos 10 meses após a sua chegada nas águas moçambicanas, na região norte do país, a plataforma flutuante Coral Sul já começou a exportar gás natural liquefeito. A boa nova foi trazida na tarde deste domingo pelo chefe de Estado, Filipe Nunes. É com elevada honra que anuncio o início da primeira exportação de gás natural liquefeito, GNL, produzido na bacia do Rovuma, em Moçambique, pelo projeto Coral Sul FLNG. O navio cargueiro British Sponsor parte das águas territoriais moçambicanas para o mercado internacional. O carregamento de GNL é o primeiro no âmbito de contrato de compra e venda de longo prazo com a BP, que cobre os volumes totais de GNL produzidos em Moçambique. Importa lembrar que em 2016 aprovamos o plano de desenvolvimento do projeto Coral Sul, FLNG, e em 2017 testemunhamos a decisão final de investimento, com vistas de que em 2022, portanto este ano, teríamos a primeira produção a ser colocada no mercado internacional. E tudo deu certo. Hoje, Moçambique entra para os anais da história mundial como um dos países exportadores de gás natural liquefeito, que além de representar uma fonte alternativa de fornecimento, contribui em larga medida para a segurança energética dos países de maior consumo. Nunes apelou aos moçambicanos a não tomar a exploração de gás como a única e maior solução para o projeto de desenvolver o país. Apelamos, contudo, aos moçambicanos a não tomar a exploração de gás como a única e maior solução para o nosso projeto de desenvolver Moçambique. Devem manter e aumentar intensivamente a produção e a produtividade nas nossas atividades tradicionais, como a agricultura, a pesca, o turismo, projetos de geração de energia, entre outras. Queremos congratular os investidores e concessionários da Área 4, da Bacia do Rovuma, por serem realizadores pioneiros neste setor e endereçar uma palavra de apreço a todas as entidades governamentais envolvidas pelo sucesso alcançado. O projeto Coral Sul em Moçambique vai colocar o país no mapa do gás natural liquefeito como um importante fornecedor mundial, complementando os Estados Unidos da América e o Catar.
O projeto Coral Sul consiste na construção de uma unidade flutuante para a liquefação de gás natural, tratando-se do primeiro projeto de desenvolvimento relacionado com as descobertas realizadas na Área 4, na Bacia do Rovuma, em Moçambique. A Galp detém uma participação de 10% no consórcio para o desenvolvimento da Área 4. A AN é uma operadora com uma participação indireta de 50% através da NS África, a qual detém uma participação de 70% na Área 4. A Cogas e a ENH detêm uma participação de 10% cada no projeto, enquanto a China National Petroleum Corporation detém uma participação indireta de 20% através da NS África. O chefe de Estado reage aos pronunciamentos proferidos pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento sobre o perdão aos jovens que se haviam juntado às fileiras de terrorismo. O CDD disse há dias que Filipe Nunes violou a lei por indultar jovens que fizeram parte do grupo armado. Contar com as acusações, o Presidente da República defende que perdoar é o princípio da reconciliação nacional. Temos que ter pena daqueles nossos irmãos que foram enganados. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento acusou o Presidente da República, Filipe Nunes, de grave violação do princípio da separação de poderes ao conceder perdão aos jovens que se haviam juntado às fileiras dos terroristas. Este ato recorrente do chefe de Estado constitui uma grave violação do princípio da separação de poderes, pois, nos termos da Constituição da República, ao Presidente da República compete indultar e comutar penas e à Assembleia da República compete conceder amnistia e perdão de penas. Lê-se no artigo do CDD. A acusação desta organização não governamental chegou aos ouvidos de Filipe Nunes, que respondeu nos seguintes termos. Amanhã, no final do dia, ele apresentar mais uns que se voltaram sozinhos. E para desconstruir essa narrativa de pessoas que estão nos gabinetes a dizer que estamos a nos interferir nos direitos, não sei o que, porque essa é a mensagem da justiça, que deviam fazer amnistia. Estamos a dar amnistia aqui. Quem que está preso? Para você andar a falar essas coisas, é porque não sabe quem que está preso que nós damos amnistia. Estamos a dizer, o cidadão com criança de 2 anos, até outro bebê, está a fugir lá do mato, dizer, estou a voltar, tenho medo que me confunda que eu era terrorista. E dissemos, venha e fica na sua aldeia. O princípio de reconciliação no nosso país, isso quase que é regra, é fórmula. Julgar uma pessoa, levar uma pessoa a julgar alguém que foi capturado na rua. Um velho que nem consegue andar, então foi lá e conseguimos recuperar. Agora você vai dizer que tem que ir ser julgado para ser amnistia. Você está a falar o quê? Fizeram essas brincadeiras quando nós dizíamos durmam lá às 8, às 20 horas por causa da Covid. Violou a Constituição. Queriam que morrêssemos todos. Quem também reagiu ao posicionamento do Centro para a Democracia e Desenvolvimento são os comentaristas do programa FTV Debate. Para Antônio Muxanga da Renamo, Sabir Vasco da Frelimo e Miguel Mabó do Partido Trabalhista, o chefe de Estado tem prerrogativa para indultar pessoas que foram raptadas pelos insurgentes. O Presidente da República, na qualidade de comandante-chefe dos militares, tem esse poder de achar que este podemos deixar. Mesmo aquele que ele apanhar com a arma na mão. Se ele achar que tem que deixar, pode deixar. Agora, o presidente da Ucrânia decidiu entregar pessoas que saíram da Rússia e foram invadir o quê? A Ucrânia. Não vi nenhum tribunal envolvido naquele processo. Em compensação, o presidente da Rússia também entregou algumas pessoas que ele até apanhou a combater. Aqueles que estavam no batalhão Azov. Lá na Rússia estão dizendo, não tira esses porque esses são criminosos. Eu, na qualidade de comandante das Forças de Defesa e Segurança, mando a eles para casa. Aqueles indivíduos que o presidente perdoou, neste caso, não foram taxativamente julgados e condenados para nós assumirmos que foi uma amnistia do presidente e deu, sem, por exemplo, ter que ouvir a Assembleia da República. Porque se tivessem já sido julgados e condenados, eu acredito que o presidente primeiro irá submeter a Assembleia para poder ouvir o parecer da Assembleia e a Assembleia, como foram apropriado para poder
para poder ratificar esta amnistia, poderia ratificar, como sempre aconteceu em vários outros processos, como já vimos acompanhar neste processo. Então eu penso que o centro foi um pouco acelerado no pronunciamento e nessa acusação que faz ao mais alto magistrado da nação, neste caso o presidente da República de Moçambique. O presidente da República disse que aquele era um terrorista, mas que não era. Por isso que deixou eles irem para casa. Porque se fossem terroristas, primeiro são implicados, não é? E são condenados e seguem esses trâmites até o indulto. Então, aqueles não eram terroristas comprovados. Mas segundo ele, eles serão parte do grupo insurgente, o que lhes imputa este nome de terroristas. Não, o fazer parte do insurgente é relativo àquelas pessoas que são pegos assim compulsivamente. Podem pegar hoje aqui na estrada. São raptados. Exatamente. São raptadas. Muito obrigado por isso. São raptadas. Então as pessoas estão contra a sua própria vontade. Estão lá e depois saem. Foge. Não é? É como quem é raptado aqui. Esses são raptados aqui na cidade. Não vamos dizer que são cúmplices com os raptores. É mais ou menos isso. Então o presidente da República declarou que eles deviam ir para casa, nessa perspectiva. Apesar das acusações e críticas sobre o indulto presidencial, este sábado o chefe de Estado perdoou mais de 20 jovens moçambicanos que engrossaram as fileiras dos terroristas no posto administrativo de Namicopo, em Nampula. Nhunsi disse ser fundamental que o povo moçambicano seja tolerante para com os arrependidos, porém exigiu vigilância. Em celebração, sim, aos 100 anos da Diócese de Pemba, crentes da comunidade católica junto do bispo da Diócese de Pemba reuniram-se neste domingo para celebrar uma missa, apelando, sim, à paz no terrorismo em que tem-se verificado no norte do país. Crentes da Igreja Católica reuniram-se neste domingo em celebração dos 100 anos da missão de Santa Maria de Namuno da Diocese de Pemba, que terá acontecido no dia 22 de maio do ano corrente. Os 100 anos da celebração do Evangelho na missão de Namuno, que significa naturalmente o início da evangelização da província de Cabo Delgado. É preciso referenciar que esta missão é a primeira na Diocese de Pemba e, por ser a primeira, a celebração dos 100 anos refere-se à Diocese toda de Pemba. E neste momento, por exemplo, o dia de hoje, o motivo, como já foi dito por meu colega, por meu irmão, que o primeiro motivo foi precisamente para celebrarmos os 100 anos da missão Santa Maria de Namuno, que já completou. Trata-se da primeira missão que foi implantada em Cabo Delgado pelos padres mofortinos. Isso foi no ano de 1922. Portanto, é a primeira missão. Para nós é alegria. Muita alegria mesmo. Nós vamos receber o bispo. A Diocese de Pemba não tinha ainda bispo. Agora já temos o bispo, foi nomeado do Juliás como bispo da Diocese de Pemba. Então vamos receber a ele para podermos recordar os 100 anos da missão de Namuno. Com as instalações em Pemba, província de Cabo Delgado, onde o terrorismo está em alta, a Igreja tem mobilizado a população na união e combate a este mal. Neste momento em que temos o conflito na província de Cabo Delgado, o conflito motivado pelo terrorismo, ela desempenha também um papel muito importante, porque não só por orações, mas também por outras formas de mobilizar a juventude sobre o mal que existe com esta guerra, mobilizar a juventude para a necessidade de sermos vigilantes, mobilizar a população para a necessidade de nos unirmos e nos conhecermos
para combater efetivamente o terrorismo. Porque o terrorismo ele acontece, na maior parte das vezes, porque infiltram-se pessoas, e essas pessoas desconhecidas, e para evitar que estas infiltrações aconteçam, a Igreja mobiliza a toda a população no sentido de denunciar, estar vigilante e, ao mesmo tempo, tomar dianteira no combate ao mal que é o terrorismo. O coordenador da comunidade São Paulo da Diocese de Pemba, em Maputo, Francisco Cabo, diz que a Igreja tem apoiado o governo no combate ao terrorismo. A Igreja também está a ser organizada, porque esse problema de Cabo Delgado não diz respeito apenas ao governo. Portanto, todas as forças vivas estão envolvidas no sentido de fazer com que esta situação de guerra acabe. E não só, também cada organização, cada comunidade se organiza no sentido de apoiar o governo para que as populações deslocadas, particularmente as crianças, as mulheres, os mais velhos, portanto, encontrem o apoio necessário para poder, portanto, sobreviver. Portanto, a Igreja em Cabo Delgado também está empenhada nisso. Como vocês devem saber, que a Igreja Católica é de uma das instituições que estão a sofrer muito. Destruição de coisas das igrejas e outras infraestruturas que efetivamente têm estado a trabalhar com as populações, com as comunidades, para desenvolver, portanto, a província. Portanto, a Igreja também não está fora deste combate, deste apoio às populações, particularmente aos deslocados. E essa nossa solidariedade aqui destina-se precisamente para apoiar as vítimas do terrorismo. As celebrações dos 100 anos da Diocese de Pemba contaram com a presença do bispo daquela região, Dom Antônio Juliassi, que coordenou a missa de celebração em Maputo. Ainda assim, no mesmo contexto, o bispo da Diocese de Pemba diz ser uma missão desafiadora exercer o ofício em meio ao terrorismo que se observa na província de Cabo Delgado. O bispo falava neste domingo durante as celebrações dos 100 anos da Diocese de Pemba. A província de Cabo Delgado tem enfrentado conflitos por parte de terroristas desde 2017 e a comunidade cristã também tem sido afetada, principalmente a Diocese de Pemba, que vivencia de perto a guerra no local. Nesta senda, o bispo daquela comunidade cristã, Dom Antônio Juliassi, diz ser muito difícil o exercício da missão que lhe foi confiada. Bom, é uma missão sempre complicada, não só em Cabo Delgado, mas em todo o mundo. Ser bispo e implica ser pastor e conhecer a vida das pessoas e caminhar com essas pessoas, indicando também o caminho de Jesus Cristo e da sua igreja. E em Pemba, na situação em que nós vivemos, este compromisso de pastor é muito mais profundo e é o que eu estou a viver. Mas, em meio a essas dificuldades, a Igreja Católica vem desempenhando um papel importante no apoio aos deslocados do terrorismo. A grande atividade, que é a primeira, é a oração. Nós precisamos colocar situações de adversidades nas mãos de Deus, e isso é o que o bispo faz e vai continuar a fazer. Mas temos também atividades de proximidade com todo o povo de Cabo Delgado, e essa atividade de proximidade tem a ver com assistência pastoral ao nível da igreja e tem a ver também com assistência humanitária. E como Diocese de Pemba, nós oferecemos a nossa resposta humanitária de uma maneira estruturada através da Caritas Diocesana de Pemba e através do setor de emergência e de projetos da Diocese de Pemba.
com isso nós vamos assistindo e há imensas ações que foram já realizadas desde que estou em Cabo Delgado. Algumas dessas ações já estavam em curso e outras iniciaram quando já cheguei lá, como, por exemplo, houve continuidade com apoio alimentar a muitos deslocados, sobretudo aqueles que não eram apoiados, não são apoiados ainda pelo PMA, aqueles que acabam de chegar e que não estão ainda nas listas. E depois, quando passam para o Programa Mundial de Alimentação, nós já avançamos para outros pontos e também houve construção de casas, imensas casas, para os deslocados, com a colaboração das famílias deslocadas, e concluímos com os 12 hospitais, os 2 centros de saúde, aqueles centros de saúde que tiveram o apoio do Papa Francisco, e o trabalho de apoio psicossocial, de assistência espiritual, continua em curso. Por fim, o bispo frisa o diálogo como principal instrumento na construção da paz. Outro tipo de trabalho que interessa bastante a nossa Igreja Católica e, em particular, a Diocese de Pemba, é do diálogo interreligioso, que é o papel dos líderes religiosos na construção da paz em Cabo Delgado e em Moçambique. E isso temos estado a fazer. Tivemos ao longo deste ano, no início deste ano, no dia 3 de fevereiro, a divulgação da declaração comum, que constitui base de trabalho entre nós, os líderes religiosos, na construção dos caminhos da paz em Cabo Delgado e no país. E isso vamos continuar, está tendo seguimento e precisamos aprofundar mais para que aquilo que os líderes religiosos, cristãos, islâmicos e de outras religiões traçam e se entenda ao nível mais alto, das lideranças mais altas, também passe para as lideranças mais que estão no meio do povo, como aquelas lideranças que estão nas aldeias, as mesquitas e as igrejas concretas que estão nas aldeias. Essa iniciativa de diálogo interreligioso, agora o grande desafio está nisto, de fazermos com que todos os líderes, não só os grandes líderes, mas também os líderes religiosos que estão no meio do povo, também se interessem pelo diálogo e construamos a base de entendimento entre todos e a base, portanto, da paz. A Igreja Católica lamenta a destruição das igrejas já revitalizadas e de todas as infraestruturas sociais em Cabo Delgado. As igrejas alegam que o malefício está a estender-se para outras regiões e pedem apoio para a reconstrução das obras devastadas pelo terrorismo. Das várias infraestruturas sociais que são destruídas pelos terroristas no norte do país, a Igreja Católica lamenta principalmente a instabilidade e a destruição das capelas em Cabo Delgado. Porém, a Igreja defende que os cristãos estão firmes e que continuarão na missão. Sim, a Igreja está no meio desta instabilidade. Não é a primeira instabilidade porque a Igreja passa na sua história, também aqui em Moçambique particularmente, já esteve em situações de guerra, aquela que durou 16 anos. O que nós vemos é que é uma igreja que sempre está no processo de despojamento em relação à continuidade de certos programas e também em relação aos seus bens. Há muitas capelas que foram queimadas dentro deste conflito, estão sendo queimadas ainda, portanto é um processo de despojamento que precisamos entender. Mas os cristãos estão fortes na sua fé, onde se encontram como deslocados ou como viajantes, eles se comprometem na sua fé e continuam a rezar. Em meio ao conflito, foi destruída recentemente uma igreja já revitalizada, o que levanta preocupação, pois
O malefício está a estender-se para outras regiões. A igreja em Pemba está a andar com pés de andar. Viu pessoalmente, viu o povo da missão de Nangololo. A igreja está ali destruída. Os terroristas não estão a destruir o país em tanto que em si, estruturas sociais, hospitais, para além dos hospitais, casas de governo, tudo está destruído, tudo o que encontra lá, até atacar a igreja, destruir a igreja, deixar a igreja em pó, uma igreja que já estava revitalizada. Consequentemente, o povo dali não se sente, não está seguro. E vão praticando o seu culto lá onde vão. O grupo sempre junta-se para fazer alguma coisa. Sentimos isto. Insatisfeita com a situação na Zona Norte? Mas precisa ainda mais, muito apoio para as pessoas, convidar as pessoas de boa vontade para apoiar esta ação do clero, os padres que estão a trabalhar naquela missão, com muito sacrifício. E a situação não está fácil, porque está a se estender até Nampula, houveram destruições. Então, para além de Cabo Delgado, já está a atingir outro distrito. Como eu disse, dos 17 distritos, 13 distritos eles já estão ali a matar, a massacrar, a destruir até igrejas. Então, onde destrui até crianças, onde mata até crianças, até mulheres. Não tem muito coisa, mas graças a Deus nós estamos a postos a continuarmos a apoiar aquele povo. Mais de 700 trabalhadores podem ficar sem emprego na empresa de processamento de castanha de caju Condor, devido sim à falta de matéria-prima. Esta informação foi sim avançada pelo Conselho Executivo da Vila da Macia, na província de Gaza, na manhã deste domingo. O Conselho Executivo Provincial agendou para os próximos dias um encontro com os gestores da fábrica da Condor para analisar o assunto e achar uma saída. 700 trabalhadores, numa família com 3 pessoas, estamos a falar de mais de 2.000 pessoas ou 3.000 que estarão em causa. Então isso precisa de uma atenção especial nossa, em coordenação com o Condor, para vermos qual é a melhor solução para podermos sair dessa situação. A diretora provincial da Indústria e Comércio garante haver uma luz no fundo do túnel para salvar os mais de 700 postos de emprego em risco na fábrica Condor devido à falta de matéria-prima. Daqui a pouco será lançada oficialmente a campanha de comercialização da castanha, porque já se está em época. Pelo que temos esperança ou a perspectiva é de que a empresa não tenha que encerrar as portas, desde que ela se prepare para enfrentar a concorrência, porque nós temos uma concorrência interna muito forte. Ressalta-se que a falta de matéria-prima na fábrica Condor registra-se semanas depois da autorização da implantação de mais uma unidade de processamento da castanha de caju no distrito de Mandlakazi. O conselheiro da Ordem dos Advogados de Moçambique, Vicente Manjate, faz uma leitura equilibrada no que diz respeito à situação dos direitos humanos no país, com destaque para a atuação das forças da lei e ordem. Vicente Manjate, advogado e responsável pela área dos direitos humanos da Ordem dos Advogados, traça uma linha que configura a existência de melhorias, sem, no entanto, deixar de fazer reparos para a necessidade de mais ações para que o ambiente que se vive seja permanente. Num determinado setor, provavelmente haja um pouco mais de respeito, no outro, provavelmente não, e objetivamente pode não existir condições financeiras para respeitar todos os padrões. O ideal é que houvesse cada vez mais respeito e consolidação das instituições de defesa e promoção dos direitos humanos. Quando temos aprovação de leis e ratificação
de convenções, que significa que há um esforço do governo em aderir aos padrões internacionais referentes aos direitos humanos. Quando temos eventos públicos onde o governo participa e oferece a sua posição, significa que há uma abordagem de aproximação para a efetiva implementação. A questão é, em todos os setores, em todas as áreas, há esse respeito? Provavelmente não. Os níveis podem variar. Só no caso das construções, no que diz respeito à promoção dos direitos dos deficientes, por exemplo. Nem todas as infraestruturas têm as rampas, tanto infraestruturas do setor público, assim como do setor privado. Num cenário em que, igualmente, é dado a conhecer mais informações relevantes sobre a atuação dos agentes da Polícia da República de Moçambique. Comparativamente ao período do estado de emergência, há cada vez menos casos reportados de violência policial. E, felizmente, há cada vez mais prestação de informação por parte do Ministério do Interior e também já consta dos relatórios da Procuradoria, das situações em que os polícias são sancionados por processos disciplinares que foram abertos contra polícias ou agentes da lei e ordem em virtude de terem abusado ou violentado os cidadãos. Manjate falava à margem da terceira Conferência Nacional desta agremiação, que terá lugar entre os dias 24 e 25 do mês em curso em Nampula. Ainda assim, nas notas nacionais, a Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique diz estar sim a trabalhar em parceria com a medicina convencional como forma de combater a tuberculose no país. As associações dos médicos tradicionais de Moçambique estimam que existe no país cerca de 80 mil médicos tradicionais. A medicina tradicional é o conjunto de práticas em saúde desenvolvidas antes do que se classifica como medicina moderna ou convencional e que ainda hoje são praticadas por diversas culturas em todo o mundo. Bem, a tuberculose é uma das doenças que muito mais nós curávamos na altura, sabendo que a tuberculose há anos era um problema que não tínhamos quase alternativa como agora tem a medicina convencional. Nós tínhamos uma solução em forma de nós curarmos com as ervas. Mesmo agora podemos dizer que curamos, mas a boa é que existe uma alternativa mais melhor que é no hospital. E no hospital lá se cura facilmente é de borla. Por isso que nós não investimos muito mais na cura da tuberculose, porque sabemos que temos alternativa como o hospital, que muito bem tratam sem nenhumas complicações. Apesar da sua grande impotência no tratamento de diversos problemas de saúde, a Associação dos Médicos Tradicionais reconhece que o tratamento da tuberculose deve ser complementado com a medicina convencional. Tem trabalhado em parceria com a medicina convencional? Certamente temos entrado nas várias reuniões, temos quase umas parcerias, mas muito bem fortes com a medicina convencional, para dizer que se nós estamos a trabalhar com a medicina convencional, é o ponto mais principal que carrega esta medicina tradicional a ter o valor aqui em Moçambique, porque temos um gabinete lá, que é o Instituto de Medicina Tradicional, está no Ministério da Saúde, que defende ou vai poder politicamente resolver os problemas da medicina tradicional em Moçambique. Por isso que nós não temos dúvida que estamos a trabalhar com eles, mesmo que não seja tão diretamente no fundo, porque as classes são diferentes, somos tradicionais, eles são convencionais. Então, mas não há razões de queixas, trabalhamos juntos. É momento, sim, de irmos à previsão do estado do tempo em Moçambique.
E vamos sim girar em torno da região norte, centro e sul do país, iniciando sim com a região norte, onde Pemba registra uma máxima de 31, mínima de 22, Lixinga com 28 de máxima, mínima de 12 e Nampula com 36 de máxima, mínima de 20. Esta região não haverá previsão de chuva, céu pouco nublado e temperaturas consideravelmente altas. Seguimos agora a região sul do país, onde Quelimane apresenta uma máxima de 34 com fortes chuvas e trovoadas. Tete com 39 de máxima, Beira apresenta uma máxima de 32 e Chimoio com 33 de máxima, sendo Tete e Quelimane com previsão de chuvas e fortes trovoadas. Céu pouco nublado para Chimoio e Beira na região sul do país. Finalizamos sim com o sul do país, onde Xai-Xai apresenta-se uma máxima de 30 graus, Inhambane com 32 de máxima e Maputo com 27 de máxima. Tendo sim previsão de chuva nesta região, trovoadas em Xai-Xai e Maputo. Foi então esta previsão do estado do tempo. É momento de darmos continuidade para a atualização da taxa de câmbio. O dólar apresenta compra de 63 meticais de 25 centavos e a venda a 64 meticais de 52 centavos. O rand apresenta compra de 3 meticais de 45 centavos e a venda a 3 meticais de 52 centavos. O euro apresenta compra de 62 meticais de 15 centavos e a venda a 63 meticais de 39 centavos. Libra, por fim, apresenta compra de 71 meticais de 4 centavos e a venda a 72 meticais de 47 centavos. Foi esta então a atualização da taxa de câmbio. Seguimos agora uma curta breve pausa. Regressamos dentro de instantes para a atualidade informativa. Não saia daí, continue conosco. Família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana. Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Em jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem.
chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Que paga aqui nesse bairro não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Estamos sim de volta ao Telenotícias para aqui que acaba de se ligar à FTV. Bem-vindo. E seguimos sim com a atualidade internacional, onde 2 aviões com cerca de 100 soldados quenianos aterraram neste sábado em Goma, capital da província de Kivu do Norte, no leste democrática, ou melhor, da República Democrática do Congo, como parte de uma força regional na África Ocidental para pacificar esta conturbada região. As tropas foram recebidas por dignatários locais e por forças congolesas na região. Segundo a AFP, a chegada deles ocorre quando o grupo rebelde M23 se espalha pela província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, capturando assim faixas de território e inflamando as tensões na região dos Grandes Lagos. As instruções do chefe de Estado, mas também os conceitos, são muito claros. Os amigos do Quênia estão aqui em uma missão puramente ofensiva, disse o porta-voz do exército congolês em Kivu do Norte, Coronel Guillaume Njili. A criação de uma força militar conjunta foi sugerida pelos líderes da Comunidade da África Oriental em junho. O comandante da unidade destacada na República Democrática do Congo, Tenente-Coronel Obeiro Denis, detalhou o objetivo das tropas. Temos um mandato a cumprir e tem 4 partes, disse a jornalista. A primeira é trabalhar em conjunto com os nossos colegas da FARDC para erradicar as forças negativas e a segunda é trabalhar com a comunidade humanitária para ajudar os deslocados internos, concluiu. A Agência Humanitária da ONU estima que os recentes combates do Kivu do Norte tenham deslocado mais de 180 mil pessoas. A força regional estará sob o comando queniano. Seu tamanho total, no entanto, permanece incerto. Um total de 36 aviões militares chineses, incluindo caças e bombardeios, fizeram-se incursões em áreas em volta de Taiwan neste sábado, anunciou o Ministério da Defesa da ilha. Segundo um comunicado, 10 dos aviões chineses, entre os quais 6 aeronaves Xianyang J-11 e 4 J-16, atravessaram uma linha no Estreito de Formosa que tem funcionado como uma fronteira não oficial, tacitamente respeitada por Taipei e Pequim nas últimas décadas, mas atravessava nos últimos meses pelas forças chinesas durante manobras militares. Os militares de Taiwan também avistaram 4 caças Chengdu J-10, um avião de guerra antissubmarino Y-8 e 3 bombardeios H-16 a sudeste da ilha, referiu o Ministério, que acrescentou que detectou ainda 3 drones chineses. As incursões acontecem 3 dias depois, após a vista a Taiwan do ministro do Comércio britânico Greg Hands, que se encontrou com a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, apesar dos avisos de Pequim sobre contactos com Taipei. Na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China tinha exigido que o Reino Unido interrompa os contactos oficiais com Taiwan. A China impôs sanções a outras formas de retaliação contra autoridades e governos estrangeiros que mantêm contactos com as autoridades de Taiwan. As incursões seguem um padrão habitual estabelecido nos últimos meses pelo exército chinês, que chegou ao ponto de levar a cabo as incursões até ao largo da costa de Taiwan em agosto, na sequência de uma visita à ilha pela presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi. Após Pelosi se deslocar à ilha, a visita de mais alto nível realizada pelos Estados Unidos ao território em 25 anos
Pequim lançou exercícios militares numa escala sem precedentes que incluirá o lançamento de mísseis e o uso de fogo real. Durante quase uma semana, o Exército de Libertação Popular fez um bloqueio marítimo e aéreo de facto ao território. China e Taiwan vivem em 2 territórios autônomos desde 1949, a altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência. O Partido Democrata irá manter o controle da Câmara Alta do Congresso, o Parlamento dos Estados Unidos, após Catherine Masto ter conquistado a última vaga no Senado em representação do estado do Arizona. Segundo projeções da agência Associated Press, Cortez Masto tinha recebido até sábado o número de votos suficientes para garantir a vitória sobre o candidato republicano Adam Laxalt, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump. A democrata, a primeira mulher hispânica a ser eleita para o Senado, tinha uma vantagem de milhares de votos face a Laxalt, sendo que a maioria dos boletins, ainda por contar, vem do comando de Clark. O republicano Adam Laxalt tinha reconhecido na rede social Twitter que a janela da vitória se reduziu, uma vez que Clark, que incluiu a cidade de Las Vegas, é um condado tradicionalmente democrata. A contagem de votos levou vários dias, em parte por causa do sistema de votação por correio criado pelo Parlamento Estadual de Nevada em 2020. Que exige que os condados aceitem votos enviados no dia da eleição, se chegarem até 4 dias depois. Com a vitória de Cortez Masto confirmada, os democratas conseguem 50 assentos no Senado, mais um que os republicanos, num total de 100 assentos em disputa. Mesmo que os republicanos vençam o último lugar disponível, que está a ser disputado no estado de Geórgia, só conseguirão um empate a 50 lugares no Senado. Nessa situação, algo que acontece atualmente na Câmara Alta do Congresso, a vice-presidente Kamala Harris fica com o voto de desempate. Com o controle do Senado, os democratas garantem um processo mais suave para as nomeações do Executivo e escolhas de juízes, incluindo aquelas para possíveis lugares no Supremo Tribunal, nos 2 últimos anos do mandato do presidente Joe Biden. Ao 5º dia da contagem de votos, os republicanos ainda lideram a corrida pela maioria na Câmara Baixa, mas têm perdido velocidade para os democratas. À medida que a contagem continua, particularmente em estados que aderiram massivamente ao voto por correspondência, os democratas têm vencido a maior parte das disputas mais apertadas. Ainda assim, nas notas internacionais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou neste sábado que as forças russas destruíram as infraestruturas da cidade de Kherson antes de se retirarem, assegurando, contudo, que as autoridades ucranianas já começaram os trabalhos para que a localidade regresse ao normal. Neste momento, a Ucrânia já recuperou 60 localidades da região. Os ucranianos celebraram neste sábado a retirada das tropas russas de Kherson e as autoridades de Kiev adiantaram que o exército ucraniano está a registrar crimes cometidos pelos russos para restabelecer o poder naquela região. Kherson era uma das 4 regiões da Ucrânia que o presidente russo Vladimir Putin afirmou ter anexado em setembro. Mas, semanas depois, a retirada russa da cidade forçou a resistência ucraniana depois de 9 meses de combate. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse este sábado que as forças ucranianas tinham restabelecido o controle de 60 assentamentos na região de Kherson, agradecendo também às tropas pela conquista da cidade. A televisão pública russa mostrou imagens de residentes de Nova Korkova, na região de Kherson, escondidos em abrigos durante os bombardeios. Antes de fugirem de Kherson, os ocupantes russos destruíram todas as infraestruturas críticas: comunicação, abastecimento de água, aquecimento e eletricidade.
E chegamos mesmo ao final desta edição. Poderá acompanhar mais informação nos blocos noticiosos da FTV e permanecer igualmente com a sua restante programação. Nós temos um encontro, sim, marcado amanhã, à mesma hora, aqui no Telenotícias. Boa noite.